Amém, amados? Eu gostaria de abrir com vocês um texto que está lá em Mateus, o capítulo 16. O verso 13. Mateus 16, 13. Posso ler? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o homem ser o filho de Deus? Que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Virando a página, eu sigo aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mateus 26. O verso 31 em diante. Então Jesus lhes disse: esta noite, todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois de minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor fale conosco, como já tem falado. Amém. Bom, essa passagem, essas duas passagens, elas carregam uma informação preciosa sobre aquilo que a gente tem vivido hoje em dia e a maneira como nós temos nos portado diante da vida. É cada dia mais comum, inclusive, hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa muito querida para mim, a Juju, lá de Arapongas, e ela mostrando uma passagem do Paulo Júnior, né? um texto, um vídeo do Paulo Júnior, onde ele falava sobre essa expectativa que nós criamos de alguma forma em todas as estruturas que estão fora de nós, mas não olhamos para nós enquanto igreja. Nós achamos que, por exemplo, os políticos precisam melhorar o país, mas nós não entendemos ainda que a melhoria do país, e assim como da nossa própria vida, passa primeiramente por cada um de nós. E pela maneira como nós nos relacionamos com o Evangelho. Aliás, a palavra relacionamento é a palavra fundamental para a gente entender o Evangelho e o poder do Evangelho. Porque muitas vezes nós temos nos portado como infantes, como pessoas que de alguma forma ainda não amadureceram no processo. Parece que a gente está cada vez mais birrentos. Eu tenho a impressão, às vezes, quando eu vou pregar em algum lugar, que todo mundo tem esta sabedoria juvenil, né? Eu
Eu estava uma vez conversando com meu filho acerca de uma música, e uma música muito ruim, a música, né? O clipe da música, a letra da música, era tudo muito ruim. E eu fui falar com ele, né, conversando com ele, e ele pegou e disse assim para mim: pai, eu não tenho culpa, a música é legal, ele falou. Eu falei: filho, como é que essa música apareceu aqui na tela dessa TV? Ela apareceu sozinha ou você que clicou nessa música? Ele falou: não, eu cliquei. Eu falei assim: então como é que você disse que a culpa não é sua? Ou seja, como se você não tivesse absolutamente nada a ver com esse processo. E aí ele ficou bravo, e aí eu falei: tá vendo como que é a situação? Eu sou seu pai, e porque estou contrariando você em alguma coisa, você me considera como mal e considera essa música como legal. Eu falei: qual que é o chão seu para você poder construir esse tipo de pensamento, ou esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento? Eu sou seu pai, e porque eu sou seu pai, estou lhe instruindo acerca de algo que não é bom para você, que não traz valores interessantes para você, que não acrescenta nada à sua vida, que não traz coisa legal para a sua cabeça. Mas pelo simples fato de eu estar lhe contrariando, você considera o seu pai alguém ruim nesse momento e considera este lixo cultural, desculpa aqui a minha expressão revoltada, né, Rogério? Algo legal, cara. Eu falei: vamos avaliar a letra. E aí eu vejo que isso é muito dessa infantilidade, de forma geral, que a igreja tem vivido, né? A igreja pensa que Deus é bom se fizer algo que ela quer que ele faça. E é interessante como a gente vai pregar em alguns lugares. Hoje de manhã eu estava pregando em um outro lugar, e esta sensação que você tem: todo mundo é maduro para dizer a Deus o que Deus precisa fazer, mas ninguém é maduro para ouvir de Deus o que nós precisamos fazer de fato. Nós não queremos ser contrariados, nós passamos a viver como garotos e garotas birrentos, sem maturidade, sem entendimento do que de fato tem a ver com a verdade, a bondade do Evangelho em si. E Jesus é esse camarada que vem nos ensinar, não só do ponto de vista daquilo que ele fala, mas do ponto de vista daquilo que ele é. Jesus não é um cara que pregou Jesus não é um cara que dizia às pessoas: aceitem a mim. Ele é o cara que viveu como Jesus, ele é Jesus, ele se expôs enquanto realidade espiritual encarnada no nosso meio, enquanto Deus, homem. E ele, vivendo dessa forma, expunha o nosso nível de obscuridade, de infantilidade. E diante dessa obscuridade, dessa infantilidade, nós tínhamos dois caminhos. Ou considerar Jesus o cara correto, e isso significa romper com a gente, significa uma necessidade óbvia de conversão, de dar razão a Deus, ou então fechar no nosso orgulho, fechar na nossa obstinação da nossa vontade e matar Jesus. E muita gente faz isso, muita gente mata Jesus da sua própria vida. Muita gente não esteve lá 2000 anos atrás, não participou do julgamento de fachada, não disse crucificam, mas o faz isso agora. É possível aceitar o Jesus aceitável, mas o Jesus escandaloso, que vem mexer com estruturas internas poderosas em nós, de tal forma a gerar em nós uma maturidade, como Paulo vai dizer que sofria as dores de parto até ver Cristo ser formado em nós. Este Cristo muitas vezes nós não queremos, porque nós queremos o Cristo que está disposto a fazer as nossas vontades, a satisfazer as nossas birras, a manter a gente na nossa obscuridade e na nossa falta de perspectiva relacional com Deus. Como se fosse as informações puras e simples do lado de fora. E Jesus não é assim. O primeiro texto de Mateus 16 apresenta uma preocupação de Jesus. Ele quer saber o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Ele quer uma informação daqueles que lhe são próximos
sobre o que o povo está dizendo sobre ele. Ele faz uma pesquisa, mas ele não se depara muito com o resultado dessa pesquisa, ou seja, ele não perde muito tempo com o resultado que chega a ele da pesquisa. As pessoas dizem assim, o pessoal está falando aí que você é Elias, Jeremias, um dos profetas, ou João Batista. Tudo isto tem uma perspectiva a partir das minhas necessidades, do Jesus que eu quero para mim, do Deus que eu quero para mim. E aí eu respondo qualquer bobagem, porque de fato eu não tenho nenhuma relação, nenhuma intimidade. Eu lembro que na época que o Micali assumiu a seleção olímpica, logo começaram as perguntas sobre o Neymar, por exemplo. Falou, o que você acha do Neymar? O que você acha do Neymar? O que você acha do Neymar? Eu falei, eu não sei, não conversei com o cara. Eu tenho muitas informações sobre o cara, mas eu nunca andei com ele. Porque conhecer as pessoas demanda relação, demanda caminhada, demanda interação, demanda maturidade. E é muito simples você dizer sobre alguém o que você acha que ela é, ou o que você pensa sobre ela, mas sem andar com ela, sem andar com Jesus. E as pessoas estão cheias de respostas para dar sobre Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, e cheia de perspectivas que favoreçam a minha necessidade, o meu umbigo, a minha expectativa. E nós temos falado aqui que Jesus veio frustrar as nossas expectativas de Deus. Porque Ele não pode coadunar com essa estrutura comercial, não relacional, interesseira e mentirosa, que se tornou, muitas vezes, a religião criada em nome de Jesus. É interesseira porque se aproxima de Deus sempre com um coração impuro, sempre com segundas intenções, como se Ele não visse corações. Você pode fazer isso com os outros, amigos, mas com Deus não vai dar. Ela é interesseira porque os ritos, a proposta dos ritos, a proposta bajulacionista, a proposta dos louvores, inclusive, é a tentativa de fazer de Deus um fantoche na mão daquele que o adora, de tal forma que ele venha a fazer o que eu quero e me mantenha piorando na minha birrice, na minha infantilidade. E o Senhor quer gerar em nós maturidade, e Ele vai fazer isso com Pedro. E é interessante porque o bisturi de Deus, ele não tem muita frescura. Ele vai no âmago do processo. E esse pessoal que é a multidão, e que você hoje também percebe na nossa pátria, existe uma multidão de gente evocando para si o rótulo de cristão, mas uma multidão de gente que não amadurece, que não está disposto à caminhada, ao discipulado, não está disposto à cruz. Antes, como Pedro, vai negá-la obstinadamente o tempo inteiro. E esta multidão é a maioria, mas Jesus se volta para um pessoal menor. Jesus se volta para um grupelho de 12 dos seus discípulos. Ele fala assim, mas vocês, e vocês. O povo está falando tudo isso, mas eu quero saber de vocês. O que vocês dizem ser? E aí, dentre esses, observa uma característica de Jesus, que ela é muito poderosa. A gente está distante da informação, mas ela é algo incompreensível do ponto de vista humano, quando você está diante de uma pessoa que não tem Rexona, diante de uma pessoa que anda de sandálias enfim. Porque ele diz assim, tu és o Cristo. Dizer que é o Cristo tem uma importância, tem um significado, mas o Cristo pode ser também um líder político dentro daquele contexto. Mas ele vai um pouco além, e quando ele vai um pouco além, ele vai para além de todas as realidades possíveis e imagináveis para nós. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz isso, ele está dizendo, tu és Deus. Ele está dizendo, tu és Javé. Javé, tu és o Criador de todas as realidades. Olhe para mim, com Rexona e Christian Dior Home Sport.
e vê se você pode achar que eu criei o universo. Agora, olhe para uma pessoa sem esses subterfúgios cosméticos e diga a ela, você pensa no absurdo que é você dizer assim, você é o Criador de todas as coisas, você é Deus. Uma pessoa que você anda, você vê dormindo, você vê chorando, você vê se rindo, você vê indo na casinha, você sente o cheiro. Uma pessoa que, como se descreveu, não tem onde reclinar a cabeça. Não é. Imagine, essa é uma expressão muito poderosa. E aí Jesus olha para ele e diz, rapaz, isto é fruto de uma relação. Isto não é fruto do conhecimento humano, da sua capacidade de interpretar as Escrituras, de entender os textos, da sua teologiazinha, porque teologia nenhuma é capaz de produzir esse tipo de experiência na vida de alguém. Isto não foi carne, não foi sangue quem te revelou, isso quem revelou foi o meu Pai. Isto é o meu Pai que te chamou para uma conversa e cochichou no seu ouvido, te explicou o que é isso. E aí ele fala uma série de questões para Pedro, ele diz assim, Pedrão, é o seguinte agora, velho, você é Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e ele está fazendo um trocadilho com a estrutura de pedregulho, e ele está falando sobre esta afirmação de Pedro, em que a igreja seria edificada, a afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas existe dentro de nós uma resistência ao Espírito da cruz, ao fato de que se o Deus a quem eu sigo é um Deus que passa por um sofrimento e por uma dimensão de perseguição e por uma dimensão de morte e por uma morte de cruz, ainda que Ele coloque dentro desse tudo a promessa da sua ressurreição, contudo eu não quero experimentar a ressurreição passando pela morte. Eu quero a ressurreição, mas eu não quero a dureza da vida. Eu não quero a contrapartida desse negócio. Então eu me acho, presta atenção, eu me acho no direito de chamar Jesus às favas, dizer a Jesus o que ele deve fazer. O texto vai dizer que Pedro, chamando-o à parte, repreendendo-o, disse, de modo nenhum isso te acontecerá. Quem é eu para aconselhar Deus? Quem sou eu para aconselhar Deus? Quem sou eu para achar o que é melhor para a minha vida? Aonde vai a minha visão? O que eu enxergo? O que eu sei? O que eu posso? Para dizer a Deus o que Ele deve ou não fazer acerca da minha vida. Como aquele que tem a condição de avaliar o bem e o mal e dizer assim, Deus, eu tenho uma orientação para você, como a maioria das vezes que eu percebo em algumas comunidades que eu vou pregar, é isso que acontece, todo mundo sabe o que Deus tem que fazer, só Deus é o infante que precisa ser orientado. Ó Deus, nós te louvamos, Deus poderoso, gracioso, nós te pedimos, faz assim, faz assado, faz assado, faz assado, faz assado, e normalmente nada desse assado passa pela cruz. As pessoas sobem montes, não para fazer a vontade de Deus, sobem montes para que a sua vontade seja feita. As pessoas se envolvem em tantas coisas, em tantas circunstâncias que a religião propõe, mas elas têm pouca intimidade relacional com Deus, a ponto de gerar confiança no seu coração e dizer assim, Senhor, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade. Faz aí o que o Senhor quer. E aí esse camarada, ele diz a Jesus, Jesus, não vai acontecer assim não, eu vou te orientar, vai acontecer assado. E Jesus diz assim, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas do homem. A sua perspectiva de cogitação, ela é diferente, ela é do tamanho do homem em contraposição ao tamanho de Deus, se é que a gente pode dizer assim. A sua cogitação é uma cogitação pequena, rasa, curta, diminuta, é uma cogitação humana. É o tipo do cara que não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, mas acha que pode dar a Deus orientações. Deus,
Você pode pedir a Deus uma série de coisas. Você pode apresentar todas as vossas petições com um coração grato, por meio das suas orações, das súplicas, com ações de graça, como aquele que sabe diante de quem precisa se colocar. Mas esta birra que surge dentro de nós, esse protesto que surge dentro de nós, quando Deus nos contraria, ela é loucura, ela é própria de uma infantilidade, de uma pré-adolescência birrenta e que precisa caminhar para a maturidade. E isto é próprio de Satanás, é próprio daquele que fomenta em nós esse tipo de possibilidade, esse tipo de vida vivida a partir da independência de Deus. Vivida a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. É nessa estrutura que toda religião funciona. A religião propõe para você a árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto o Senhor está propondo a mim e a você a árvore relacional da vida. E a gente vai vivendo essa estrutura do certo e do errado e não consegue ter gozo, prazer e nem confiar em Deus. Não consegue ter gozo porque se sente contrariado o tempo inteiro, mas não percebe que a contrariação é fruto do amor de Deus por mim e por você. Não conseguimos perceber que Deus está nos contrariando por amor, porque um pai, ele corrige a todo um filho que ele ama. E ele precisa que haja esse processo educacional. A palavra de Deus vai dizer que a graça nos educa acerca de todas as coisas, para que a gente possa ir crescendo nessa intimidade relacional e aprendendo que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom e que Deus me ama, que Deus é bom e que Ele me ama, e que mesmo as coisas que eu não consigo compreender, elas já estão solucionadas na vitória do Senhor Jesus Cristo. O mundo é mau, o mundo é difícil, o mundo é complicado, e não adianta eu ficar olhando para mim e para as minhas frustrações, porque senão eu vou fazendo desse mundo cada vez um mundo mais complicado e cada vez um mundo mais difícil de se viver. É por isso que cabe na nossa boca um louvor, cabe na nossa boca bem dizer, não porque as coisas à nossa volta melhoraram, mas porque eu sei que Deus venceu em Jesus. Porque eu sei que Deus é bom. Porque eu sei que Deus não veio me impedir de sofrer, mas Ele veio ser parceiro comigo nesse sofrimento, me dando a esperança de que ainda que o choro dure uma noite, no dia seguinte o sol vai raiar e vai brilhar. É esse tipo de experiência que eu tenho. Desde novembro para cá, eu nunca experimentei o tipo de vida que eu tenho vivido com Deus. Não estou falando de nada espetacular não, gente. Estou falando de coisa da alma, estou falando de coisa íntima, estou falando de relacionamento com Deus. Como Deus, como eu trilharia cada caminho que eu trilhei para poder viver isso que eu estou vivendo com Deus. É o lugar das incertezas, é o lugar da infâmia, é o lugar da cruz, da ignomínia, mas é o lugar do encontro. É o lugar onde Deus pode ser visto, onde o coração, a alma tem um nervo exposto para perceber e ouvir Deus. Do contrário, essa estrutura ela é diabólica, ela precisa ser arredada, porque ela está o tempo inteiro cogitando de nós mesmos, cogitando a partir dos nossos interesses. Deus tem um interesse relacional em mim e em você, e nada, absolutamente nada do que você faça pode ser mais importante do que a relação que Deus veio resgatar em Jesus Cristo para ter com você de novo. A obra de Jesus Cristo foi lhe trazer de volta para a relação.
Por isso, nada o que você pode fazer, até porque tudo já está feito em Jesus, pode ter maior impacto do que ter restaurado a sua relação com Deus. A coisa mais importante naquilo que se faz é o tipo de relacionamento que nós construímos enquanto fazemos o que fazemos. As nossas atividades nada mais são do que uma oportunidade que Deus nos dá para se relacionar com Ele e com as pessoas. Mas a gente é muito infantil de fato, e nós vamos para uma outra realidade, onde Jesus reafirma no capítulo 26 esta necessidade da cruz. Gente, vamos esclarecer algo para nós aqui. Não existe fé cristã sem cruz. E a cruz não é um símbolo, a cruz não é uma marca, a cruz é o que está na essência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é essencialmente o Espírito que se manifesta na cruz. Um Deus que cria é um Deus que manifesta um Espírito de cruz. Um Deus que se dá é um Espírito que se manifesta no Espírito da cruz. Um Deus que lava a pé é um Deus. Um Deus que se encolhe para usar coeiros é um Deus da cruz. Então, não adianta tudo aquilo que de alguma forma anda em sentido contrário, anda na posição de elevação humana, é na verdade a traição do Espírito de Deus que desce em direção à cruz. Toda a religião é sustentada nisso, amados. Desde Babel até hoje. Façamos uma torre de modo que alcancemos o céu. É o esforço, a projeção, a autoelevação. Tudo isso é a plataforma da religião. Agora, ser gente de verdade, ser gente simples, ser gente do reino, ser gente que sabe quem é em Deus e por isso vive de forma simples as relações que a vida lhe propõe. Você pode ver que as razões do seu sofrimento têm a ver com a falta de convicção de quem você é em Deus. Tem um amigo que ele disse que ele foi visitar um cara em Brasília, e quando ele entrou, e ele é um cara sabidão, hein? Ele é um cara... E quando ele entrou no escritório do cara, o cara tinha, sei lá, uns 18 diplomas. E ele falou que ele foi se sentindo pequeno quando ele começou a ver aquele bando de diploma do cara. Ele foi ficando pequeno. E quando ele saiu da sala do cara, e aí o Espírito começou a trabalhar com ele. Por que você se achou tão menor? Isso é cogitação humana. Deus não vai olhar os seus diplomas. Deus vai olhar o seu coração. E quando você se acha melhor do que o outro? São essas circunstâncias que vão medindo a nossa vida e a gente vai se alegrando e a gente vai se entristecendo de acordo com algo extremamente volátil, extremamente inconstante e do lado de fora. Pedro precisava passar por mais uma questão e Pedro passou. Jesus lá no capítulo 26 fala, então rapaziada, eu falei para vocês, né? E agora vai rolar até porque já estava escrito. Esta noite todos vós vos escandalizaram comigo. Jesus é escândalo. Jesus adequado não é Jesus. Jesus é escândalo. Escândalo para os judeus, para a religião. Loucura para os gregos, para a ciência, para a sabedoria. Mas o poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra da cruz é isto. E aí ele diz, vocês todos vão se escandalizar comigo. Por que todos? Porque eu sei que é todos. Porque ninguém espera assim. E aí Pedro diz assim, por quê? Ele aprendeu lá no começo que quando Jesus falasse de cruz, não era mais para você ser contra aquilo. É quando a gente aprende a cruz como um dogma. Você aprende a cruz como um dogma, mas você não entendeu que ao defender o dogma, você desceu da cruz. Ele diz assim, preste atenção na sutileza, todos podem te negar, menos eu. E ao dizer que ele é diferente de todos, ele se destacou de todos. Ele se elevou sobre todos.
E ele disse assim: eu sou melhor do que os outros. Para defender a teologia da cruz, Pedro agora não percebe que está negando a cruz. Ele está dizendo: eu sou melhor do que os outros. Não adianta, porque nenhuma teologia correta vai salvar você, porque a salvação pertence ao Senhor. Olhai para mim e sede salvos, disse Jesus. E Pedro está aqui se achando, ele fala: bom, eu aprendi lá no 16, eu estou confabulando aqui comigo, lá no capítulo 16 eu aprendi que quando ele falar de cruz eu não posso mais ser contra isso, porque senão ele vai dizer assim: arreda de mim, Satanás. Eu não quero ter nenhuma parte com Satanás. Então ele falou que vai apanhar agora de novo, que ele vai para a cruz, e então eu tenho que favorecer isso nele, e eu não posso ser empecilho para ele nisso, e eu também não posso me escandalizar com esse tipo de fala de Jesus. E ele diz assim: todo mundo pode se escandalizar, menos eu. E aí Jesus fala: não. Só para você ter uma ideia, Pedro, o galo não vai ter nem cantado, e você já vai ter me negado 3 vezes. E aí ele diz o quê? Se precisar morrer, eu morro, mas eu não nego. Esta é uma visão de criança acerca de si. O meu filhinho de 4 anos, o Mateus, eu vou jogar bola com ele e todas as vezes eu deixo ele ganhar. Uma vez só eu não deixei ele ganhar. E ele acha que ganha de mim mesmo. E eu permito isso acontecer, ele é criança. Mas vai chegar uma hora que eu vou falar: não, filhão, não é assim que funciona. Você não ganha do papai. Vai chegar uma hora que ele vai ganhar. Mas ele não ganha do papai. E o dia que eu ganhei dele foi uma experiência muito traumática, eu acho, para ele. Porque ele virou o giraia, ele queria... Não! A gente quer ganhar de Deus. A gente diz que acha que pode, a gente pensa que a gente tem poder. Eu tenho o poder de abraçar a morte, mas de não negar a ti. Daqui a pouco vem a funcionária e diz: ô, você não é o cara... Não tenho nada a ver com esse cara. O texto vai dizer que ele pragueja. Ali o tradutor bíblico foi bem manso com a gente, porque ele poderia colocar as pragas. E aí é interessante porque Jesus poderia ter evitado tudo isso na vida de Pedro. E é isso que nós queremos que aconteça na nossa vida. Porque negar ao Senhor não é um negócio simples, convenhamos. E aí a gente espera que Jesus, em sabendo disso, chegue para Pedro e fale: Pedrão, vamos fazer o seguinte, vamos andar comigo aqui, vamos evitar esse problema para a sua vida. Não vai ter como você me negar. Você vai andar comigo aqui o tempo inteiro, você não vai desgrudar de mim, os caras vão me prender, você vai estar comigo, mas você não vai ter como me negar. Jesus não faz isso. Jesus diz assim: tá bom, cara, segue aí seu rumo. Segue aí a vida que você acha que tem, o poder que você acha que tem, a confiança que você deposita em você mesmo. Segue aí, cara, a sua convicção da sua palavra. Ela não vai durar o canto do galo, mas segue. E aí ele nega Jesus. E Jesus prometeu que ele iria adiante deles para Galiléia. E se a gente for para o texto depois, eu não vou para esse texto agora, mas Jesus se coloca lá na praia e Jesus começa a fazer um churrasquinho de peixe, ele levou alguma coisa ali, mas ele pergunta: ô rapaziada, vocês têm alguma coisa aí, vocês pescaram alguma coisa? Senhor, aí o Pedro olha ali e fala: rapaz, é o Senhor. E aí ele vai lá, o Senhor já está com o braseirinho pronto ali, imaginou? E aí a primeira fala de Jesus para Pedro é: Pedro, você me ama? O que você diria? O que você diria depois de ter negado Jesus? De ver ele sendo julgado injustamente, de ver ele ser crucificado, de ver ele ser açoitado, morto. O que você diria, Jesus, depois de ter negado a sua relação com ele? Você diria assim: é claro que eu te amo? Acho que não. Acho que você ficaria com vergonha também de você mesmo.
de uma pergunta dessa. Ali também existe um jogo de palavras. O professor Mantovani pode até explicar melhor isto. Mas existe para a palavra amor algumas palavras no grego, né? Ágape, filéu. E Jesus está com essa ênfase. Ele está falando, Pedro, você me ama? Pedro fala, eu acho você legal pra caramba. Aí ele fala, você me acha legal pra caramba? Eu te acho legal pra caramba. Pedro, você me ama? E aí chega uma hora que ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Mas o Senhor sabe também quem eu sou. Ele falou, opa, Pedro, parece que você amadureceu um pouquinho. Agora dá para eu deixar as minhas ovelhas para você cuidar. Apacenta as minhas ovelhas. Deus quer gerar experiência. Deus quer gerar maturidade. Estou falando de evangelho, gente. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de algo tão precioso que a gente não consegue nem mensurar. O que eu estou falando é palavra de Deus. Você no seu íntimo sabe avaliar isso e entender que isso encontra ninho em Deus. Que você vê isso em Jesus. É o único poder capaz de mudar a minha e a sua vida. De nos tirar dessa estrutura infante, de acreditar em si mesmo, de achar que Deus está enganado acerca de você. Que é por isso que Ele lhe dedica tanta afeição. Não, Ele quer te colocar na experiência com você mesmo, para você entender que a única coisa que faz Ele ir na praia atrás de você para um churrasco é o amor que Ele sente por você. E o que Ele pode fazer de você quando você encontrar a maturidade de viver a verdade do Evangelho e não as tangas da religião. Não a mentira infantil que não suportou a verdade e por isso a crucificou. Eu olhava no olho do meu filho e dizia assim, filho, você está com raiva do pai. Em que está sustentada a sua raiva do pai? No seu orgulho. Mas às vezes nós preferimos não abrir mão da gente para ficar com o nosso orgulho e sem a relação. Mas o Evangelho de Jesus, 1 Coríntios 13, acho que o verso 11 em diante, eu só vou ler para encerrar. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Esse é o caminhar que Deus tem nos chamado. Vamos deixar de lado a meninice e vamos caminhar para o prêmio de uma soberana vocação, para uma maturidade que ao invés de gerar em nós uma presunção, gera em nós uma dependência. A maturidade da criança que sabe que depende do Pai para tudo e que não sai da aba do Pai por nada. É como Jesus dizia, eu só fico na cola do meu Pai. E que com coragem pode então viver as aventuras que a vida lhe propõe, os embates que a vida lhe propõe, porque ele sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode sequer pensar ou imaginar. Ainda que isto, naquele momento, não contemple as nossas expectativas, será importante
se gerar em nosso coração maturidade e intimidade com Deus. Uma igreja madura é uma igreja que sabe que a vontade de Deus é melhor do que a sua. É uma igreja que sabe que a única razão para estar com Deus é o próprio Deus. E a única razão para Deus estar com nós é porque Ele nos amou de uma forma tão inexplicável, que deu o seu Filho unigênito para resgatar essa relação conosco e para nos fazer enxergar a vida a partir da luz da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse tempo nosso aqui, singelo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a tua palavra foi falada, eu sei que a tua palavra foi entendida. Por isso, Pai, revela também a tua palavra a cada coração aqui nesta noite. E dá-nos a coragem de ser, ó Deus, trabalhados por ti, no intuito de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Nesse conhecimento não acadêmico, nesse conhecimento não de alguém que disseca um corpo de um defunto, mas nesse conhecimento relacional, que não gera mais informações, mas gera confiança. Eu peço que o Senhor repreenda o diabo, Senhor, e toda a ação das trevas, e que o Senhor nos faça abundar, Senhor, em toda a boa obra, e que o Senhor seja glorificado, Senhor, por isso. Nós te amamos e nós dependemos de ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.